Nesse domingo, assim como aconteceu durante toda essa semana, nós vamos mesclar competições nacionais com as Copas e, obviamente, alguma pitada de estaduais aqui pelo Brasil. Eu quero começar entendendo essa cotação alta do momentaneamente líder da La Liga, Girona, que vacilou na última rodada contra o Mallorca, perdeu por 3-2, mas que enfrenta uma equipe próxima da zona de rebaixamento que venceu apenas 3 partidas na La Liga. Como será que o Celta Vigo vai conseguir complicar a vida do Girona por aqui? Por que o mercado está tão desconfiado, né? Depois, a gente vai na quarta fase, na quarta rodada da FA Cup, acompanhar Liverpool e Norwich. É uma cotação esmagada, mas ainda dá para espremer algum suco desse limão, né? No caso do United, que também tem uma cotação esmagada, já é muito mais esmagada e é contra um time de quarta divisão, tá? Enquanto outras equipes maiores do Big Six, por exemplo, enfrentaram times mais fortes, como foi o caso, por exemplo, do City, que teve que eliminar o Tottenham praticamente no último lance, né, no finalzinho, como foi o caso talvez do Chelsea, que vai ter que repetir o jogo na casa do Aston Villa, depois de um 0-0 na sua casa. O Liverpool e o United, por exemplo, têm adversários mais acessíveis e precisa, obviamente, aproveitar esse fator. Vamos também na Turquia, que tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Futebol turco é sempre muito pirotécnico. Falar sobre Fenerbahçe e Ankaraguçu. Seguimos nessa batalha de mesma pontuação entre Fenerbahçe e Galatasaray. O Galatasaray virou para cima do Istanbulspor jogando em casa. Primeiro tempo não tão bom, mas segundo tempo um pouco mais agressivo. Virou o jogo e agora o Fenerbahçe enfrenta o Ankaraguçu. Na Alemanha, o Dortmund, que vem de 2 vitórias seguidas, ainda não é um futebol tão vistoso e tão confiável do Dortmund como de costume, mas já é um Dortmund um pouco mais agressivo com a chegada ou a volta do Jadon Sancho e também o Moukoko jogando muito bem e na maioria das vezes fazendo seu golzinho no final, mas vai enfrentar um Bochum que vem complicando a vida dos seus adversários. Bochum que segurou o Bremen em casa, que venceu o Stuttgart, que é uma das sensações do campeonato, que venceu o Union Berlin recentemente, e é uma equipe que, pelo visto, espantou um pouco assim o risco de rebaixamento, porque já abriu 9 pontos em relação aos últimos colocados. Em Portugal, falaremos sobre o Porto, que segue em perseguição a Benfica e Sporting, mas agora com uma distância um pouco maior, né? O Porto tem 41 pontos, já está a 5 do Sporting e a 4 do Benfica, enfrenta o Farense, que nesse momento dentro de casa perdeu apenas 3 partidas. E vamos finalizar com o Inter de Milão e Fiorentina, a Inter fora de casa fazendo esse jogo atrasado contra a Fiore, tentando recuperar a liderança do campeonato que foi conquistada pela Juventus, momentaneamente, obviamente. A Inter, que estava na Arábia Saudita, conquistou a Supercopa da Itália e agora volta para enfrentar a Fiorentina. A Fiore também esteve na Supercopa, foi eliminada na semifinal, é uma equipe chata de se enfrentar. Como mandante perdeu apenas 2 vezes, mas talvez na Itália nessa temporada não tenha nenhum time tão agressivo como a Inter. Então nós teremos aqui um bom time em casa, mas enfrentando um excelente ataque. E a Inter, obviamente, vem com fome porque acabou de conquistar um título e quer buscar também, de novo, essa liderança do campeonato. Além disso, tem vários outros jogos extras. Já começou a fase de oitavas de final da Copa das Nações Africanas. Talvez, quem sabe, né? Agora a gente tenha um pouco mais de futebol agradável para se jogar. Talvez, vamos imaginar que as seleções não levaram tão a sério a fase de grupos e agora pode ser que fique bom. Temos como destaque o Egito enfrentando o Congo, tem outros jogos da FA Cup, tem outros jogos da La Liga, tem outros jogos extras que a gente vai comentar por aqui. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 28 de janeiro. Começamos o nosso planejamento às 10 horas da manhã no jogo do Girona, momentaneamente, nesse momento que eu estou gravando, ainda líder do campeonato da La Liga, contra o Celta Vigo, uma equipe que nesse momento ocupa a 16ª colocação no campeonato. A gente olha para essa cotação do líder Girona, líder momentâneo, e tem 2 pensamentos extremos. Tô fora porque pode ser pegadinha, o mercado sabe de alguma coisa, ou então me segura que eu vou pesar a mão aqui, né? São os extremistas. Eu acho que a gente pode ter o meio termo, principalmente tentando entender por que essa cotação está por aí. E a gente vai utilizar um pouquinho de números para ver se tem algo, se tem algum caroço nesse angu, porque teoricamente não é nenhuma grande rivalidade, não é um derby, não é um clássico. Então, alguma coisa tem, tá? Antes da gente começar, vou pedir para você deixar o like no vídeo, é uma das melhores formas que você tem de me ajudar, tá? Você deixando o like no vídeo para o YouTube entender que é um bom conteúdo. A média é de 10% dos visualizadores, né? Visualizadores? Que deixam um like. Isso é baixo. Se você puder ajudar, o YouTube vai entender que é um
um canal legal. Esse ano eu espero conseguir voltar a fazer mais conteúdo sobre trade e apostas. Não só o nosso planejamento, que é óbvio, é um conteúdo e é um conteúdo denso, maçante, que dá trabalho, mas eu quero voltar a produzir também mais conteúdos extras, além só do planejamento. E eu conto com você por aqui. Então, se você não é inscrito nesse canal, já fica o convite. Chegamos a 278 mil inscritos. Muito obrigado pela moral que vocês me dão. Vamos começar então com estatística. Olhando de cara para esse jogo, uma coisa que me chama a atenção no Girona é uma equipe que vem sofrendo com frequência, mas não é uma quantidade de gols tão grande. A média de gols do Girona sofrido, fora de casa, é de 1,1 gol por jogo. Não muito diferente do 1,2, 1,27 do Celta. Então, são duas equipes defensivamente parecidas. Porém, na parte ofensiva temos um destaque maior, mais que o dobro do momentaneamente líder, Girona. Temos mais do que o dobro de gols marcados, mais iniciativa e uma equipe que falhou em marcar com menos frequência, né? O primeiro tempo não existe ou não demonstra uma grande superioridade do Girona. Na verdade, não tem superioridade quase nenhuma, né? Porque nós temos o número de gols marcados e sofridos parecidos, número de vitórias parecido. Número de derrotas, o Girona perde um pouquinho menos, mas eu sinceramente não consigo ver uma grande superioridade do Girona por aqui. No segundo tempo tem. É uma superioridade muito mais pela parte ofensiva. O Girona vence mais e perde menos. O time do Celta chega a quase 60% de derrotas. E quando a gente fala de gols marcados, o Girona marcou 6 vezes mais gols fora de casa do que o Celta marca em casa no segundo tempo. Então nós temos sim um segundo tempo de superioridade. Outro fator num jogo parelho que pode fazer diferença são as bolas aéreas. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? O Girona marca com mais frequência nesse fundamento. Nos momentos dos gols, nós temos as duas equipes vacilando um pouquinho no final, uma aceleração praticamente comum das duas, mas um pouquinho de vacilo no final. O Celta demonstra um pouco de aceleração nos primeiros minutos de jogo e o Girona demonstra um pouco de dificuldade nos extremos, né? Início e final do jogo e final e início do primeiro/segundo tempo. Olhando mais atentamente aos números, eu sinceramente não consegui encontrar uma situação, assim, uma discrepância tão grande entre as equipes, apesar de que, ofensivamente falando, o Girona tem um desempenho melhor. Porém, por que a gente se espanta depois de ver essa estatística? Se fossem duas equipes de meio de tabela, a gente ia pensar, pô, tá justo. O Girona é um pouquinho mais favorito porque ele tem um ataque melhor. Só que não é. É um time do Girona que, como visitante, junto com o Barcelona, tá invicto no campeonato. E ainda é o líder da competição. Então, o mercado realmente ele tá olhando para o Girona com mais desconfiança. Talvez pelos últimos jogos do Celta, que demonstra uma melhora, tirando a eliminação das quartas de final para o Real Sociedad e a derrota em casa na La Liga para o próprio Real Sociedad, ambos os jogos com derrotas por um gol de diferença, o Celta vinha numa crescente. Vitória contra o Valência, contra o Betis, contra o Granada, empate contra o Vallecano fora, que é sempre um time muito difícil. E o Girona vem de uma derrota, um vacilo contra o Mallorca. E também vinha fora de casa de um péssimo jogo contra o Almeria. Então os últimos 2 jogos do Girona fora de casa começaram a passar uma impressão para o mercado de que vamos tomar cuidado. Na verdade são 3 jogos sem vitória fora de casa, né? Betis, que é um adversário muito chato. Almeria, que era o lanterna da competição, e aqui o Girona tinha obrigação de vencer, porque o Barcelona teve dificuldade, mas venceu. O Real Madrid teve dificuldade, mas venceu com polêmica, mas venceu. E o Girona não. E depois perdeu para o Mallorca. Mallorca que ocupa aqui a 15ª colocação, um time muito próximo, por exemplo, do Celta. Então eu acho que a gente consegue perceber que o mercado ele vem demonstrando desconfiança. Acho que essa é a palavra. E aí eu quero acrescentar uma pitada de sal nessa análise. Você que está assistindo esse vídeo já sabe quanto foi o jogo do Real Madrid com o Las Palmas, que acontece 12h15. E a vitória do Real Madrid, se é que vai acontecer, porque o Las Palmas é um time chato, pode impulsionar ainda mais o fator emocional do Girona. Porque, pessoalmente falando, eu acredito que futebolisticamente, na parte técnica, o Girona já atingiu seu topo. Porque a gente não vai ver ao longo dessa temporada restante um Girona, né, dando espetáculo. Teve bons jogos contra o Atlético, contra o Sevilha, contra o Barcelona. Teve bons jogos. Mas eu acho que ele já está num teto, ele está se mantendo. Só que chega um momento que começa a pesar outro fundamento, que é o emocional. E o Girona, nesse momento, ele detém a liderança. Quando você detém algo e depois você perde, você tende a se desorganizar um pouco mais. A gente foi falando de gestão de banca nesses últimos dias, né? Quando você tem um valor de banca que te agrada, que você faz cagada e perde, você tenta trabalhar para recuperar, e nesse trabalho de recuperação, porque prejuízo não se recupera, você se ferra, né? Costuma se ferrar.
É a mesma coisa de um time que tá ganhando por 1-0, tá feliz, tá contente, toma uma virada. Os jogadores começam a ficar nervosos, a sair do seu posto, a desorganizar taticamente. Então eu vejo o Girona podendo entrar nesse jogo, além da pressão desses 3 jogos sem vitórias fora de casa e essa última derrota pro Mallorca, mas também talvez com uma pressão ainda maior caso tenha perdido a liderança para o Real Madrid. Porque a gente sabe que quando o Real Madrid bota na frente vai ser difícil de pegar, né? Então, eu acho que o Girona pode entrar mais pressionado. Por isso, em resumo, eu acho que essa cotação é justa, mas você não precisa expelir ela da tua vida. Você não precisa pensar assim, eu não quero fazer nada porque é uma pegadinha. E também não precisa se abraçar, achando que é uma grande oportunidade. Eu acho que você pode trazer esse jogo pro ao vivo. Mas se o Girona, que não costuma fazer um bom primeiro tempo, fizer um primeiro tempo, o mercado vai se assustar. Porque o que acontece quando a expectativa é diferente da realidade? Eu explico isso no meu curso. É de graça. Nós temos aflição. O que é aflição? Todo mundo vinha de braço cruzado, esperando uma coisa. E aí tá acontecendo outra. E quanto mais diferente do que é esperado, mais aflição. Sabe, parece que tá todo mundo com pressa, parece que tá todo mundo atrasado pro trabalho, tá todo mundo correndo, a rua, você sai na rua, tá tudo movimentado. É assim que fica o mercado. Ele começa a abrir uns buracos, ele começa a sumir dinheiro, aí aparece dinheiro mais em cima. Por quê? As pessoas estão aflitas. Gente que comprou posição contra o Girona por desconfiança, se o Girona estiver jogando bem, vai começar a vender. E as outras pessoas vão querer começar a comprar a favor do Girona. E aí você tem um mercado aflito. E a aflição gera movimentação. Aí você pode ter correção de preço, você pode aproveitar essa oportunidade para trabalhar a favor do Girona contra o Celta. Isso se o Girona demonstrar algo diferente do mercado está esperando. Se o Girona demonstrar exatamente o que o mercado está esperando, o mercado vai continuar de braço cruzado e as coisas vão acontecer bem lentamente, tá? Se você é um Panther por aqui, eu tomaria cuidado ao pensar em algo seco a favor do Girona, mas eu vejo com bons olhos alguma coisa numa dupla chance, por exemplo. Porque o Girona, ele ainda está invicto. Ele pode ter a sua primeira derrota da competição contra o Celta? Pode. Até acho bem difícil, jogando esse futebol fora de casa, que o Girona permaneça invicto até o final do campeonato. Mas nesse momento ele está. Então eu não sei quanto é que está a dupla chance do Girona, mas pode ser uma situação interessante, tá bom? Pelo menos olhando de fora. Em relação ao mercado de gols, das últimas vezes que eles se enfrentaram, nós tivemos aqui 1-0, 1-1, 1-0, 2-1, 1-0, 3-2, 3-3. Então, assim, mescla bastante. Como eu gosto de falar pra vocês, eu não gosto de trabalhar gols em jogos 0-0. Então, se tiver desempatado, principalmente se o Celta de Vigo estiver na frente, o Girona vai começar a borbulhar na pressão ali e pode se expor demais. Então, a gente pode ter um jogo até abrindo. Tá? Mas até que o jogo tenha um primeiro gol e que você identifique o comportamento de quem sofreu e marcou, eu ficaria de fora. Nos últimos jogos gerais, mais de 2,5 em 5 dos últimos 7 jogos do Celta. Ambas marcaram em 5 de 7 jogos do Girona e em 6 de 7 jogos do Celta. Então são duas equipes que vêm sofrendo com frequência. Os últimos jogos do Girona fora de casa, sofreu 3 do Mallorca, não sofreu do Almeria nem do Elche, aqui é a Copa do Rei. Sofreu do Betis, Barcelona e o do Orihuela, que aqui eu acho que também é a Copa do Rei, tá? O Celta Vigo em casa, sofreu gol da Sociedad 2 vezes, do Betis e não sofreu do Granada. É cabível pensar nesse ambas marcam aqui? É, mas de novo, eu tomaria um pouco de cuidado, porque para o Celta é enfrentando o líder e precisa pontuar. Quanto mais distante da zona de rebaixamento, melhor. Para o Girona, um empate não é um bom resultado. Esse é que é o problema para o Girona. É você querer demais. Eu sei que para o Girona, normalmente, Girona, time de meio de tabela, empatar com o Celta fora é bom. Agora, Girona que quer ser campeão, o Leicester espanhol, empatar com o Celta fora é ruim. E essa chavinha emocional pode complicar sim a vida do líder por aqui. Líder momentâneo, né? Pode ser que nesse momento o Real Madrid já tenha passado o Girona. Então, eu vejo com bons olhos essa dupla chance, mas o Girona pode sim se complicar nessa de não aceitar um empate ou de estar atrás do placar e se expor demais. O Celta pode acabar punindo a equipe. Eu só trabalharia gols aqui se o jogo estivesse desempatado. Vamos passar rapidamente nesse jogo aqui do Liverpool contra a equipe do Norwich, que vai acontecer 11h30. É uma cotação muito esmagada, então de cara eu já não vou te indicar nada aqui se você é um Panther. Acho que é um jogo de Copa,
Pode ser que o Liverpool leve esse jogo no banho-maria. E se houver um empate, o Norwich vai fazer o jogo da volta, né, em casa. Então, se o Liverpool puder vencer esse jogo, logo em casa já resolve a situação. Como eu falei no início, o Liverpool tem essa vantagem de jogar contra um time, entre aspas, mais acessível, diferente de outras equipes grandes, como foi o caso do Chelsea, o caso do City. Então tem que aproveitar a oportunidade. Mas eu não sei se vai o time completo, né? Tivemos agora a notícia de que o Klopp não vai renovar, que vai acabar deixando a equipe. Não sei como os jogadores vão receber essa notícia agora já no primeiro jogo. Nós temos um Liverpool com uma grande sequência pela frente, que pega agora o Chelsea, depois o Arsenal, o Burnley, o Brentford e o Luton. Esses dois primeiros são jogos muito importantes na Premier League, que é uma competição que o Liverpool briga diretamente pelo título. O Liverpool, nesse momento, ocupa a liderança isolada da Premier League com 48 pontos. O City tem um jogo a menos, com 43. Mas o Liverpool, por exemplo, pega o terceiro colocado Arsenal fora de casa já. Então eu não tenho certeza se o Liverpool vai levar o time titular contra o Norwich. Tá? Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Liverpool que saiu na frente em 70% dos jogos em casa, contra o Norwich de segunda divisão que saiu na frente em quase 50%. São duas equipes que falham um pouco em marcar. O número de gols marcados pelo Norwich é até parecido com o do Liverpool, só que o Norwich disputou 50% a mais de jogos do que a equipe do Liverpool. E, curiosamente, o Norwich sofreu 30 gols em 15 jogos, média de 2 gols por jogo. O primeiro tempo do Liverpool é levemente superior, né? Um pouquinho mais de vitórias, um pouco menos de gols marcados, bem menos gols sofridos, mas, de novo, é uma quantidade de jogos bem maior da equipe do Norwich. No segundo tempo, o Liverpool é muito melhor. É um momento onde, na maioria das vezes, o Liverpool acelera muito. Uma arma do Norwich por aqui, que pode complicar um pouco a vida do Liverpool, obviamente, é a bola aérea. A bola aérea do Norwich é uma bola aérea muito, muito forte, mas é aquele cobertor curto. É uma equipe que marca, mas que também sofre de cabeça. Vou de novo mencionar aqui uma característica interessante, tá? Quando a gente tem uma equipe muito favorita que vai pegar uma outra equipe que tende a se fechar no bloco baixo, principalmente para tentar levar esse jogo para o jogo da volta, né, para forçar o segundo jogo, é provável que o Liverpool tenha um pouco mais de dificuldade de descompactar esse bloco do Norwich. Ele pode fazer isso por meio de tabela, jogada individual de drible, mas também por meio de cruzamento na área, que é onde o Norwich costuma sofrer alguns gols, mas também de finalização de fora. E o Liverpool tem finalizado bem de fora da área, marcou 8 gols de fora da área nessa competição até o momento, e a equipe do Norwich já sofreu bastante nesse fundamento. Então pode ser um caminho por aqui, tá? Outra situação interessante é que o Liverpool acelera muito nos últimos minutos e também no meio aqui do primeiro tempo, mas tem dificuldades nos primeiros minutos de jogo e também nos final e primeiro minuto, né, barra primeiro e segundo tempo, aqui onde sofreu também a mesma quantidade de gols. O time do Norwich tem dificuldade no meio do primeiro tempo e no final do jogo e acelera bastante também nos minutos finais. Caso esteja atrás do placar, a gente pode ter uma equipe. Se você é um trader por aqui, imaginando que o Liverpool entre com uma escalação decente, porque temos que lembrar que o Liverpool tem jogos importantes agora contra Chelsea e Arsenal, clássicos, né? E o Liverpool, imagino eu, vai levar muito a sério essa Premier League, até porque o Klopp vai se despedir e, pô, nada melhor do que vencer a Premier League para se consagrar, né? Entre Europa League, FA Cup, a Copa da Liga Inglesa, que o Liverpool também já está na final, e a Premier League é mais importante, tenho certeza disso, né? Então pode ser que o Liverpool entre com um time um pouco mais mesclado, mas supondo que ele entre mesmo mesclado com o que tem de melhor mesclado. Eu ainda vejo um Norwich não se expondo em Anfield, querendo levar esse jogo para o jogo da volta, no máximo ali tentando buscar um gol de cabeça e tudo mais. Então nós vamos ter um Liverpool com posse, com recuperação, provavelmente pós-perda, e com um domínio completo do jogo. E aí depende muito do Liverpool. Quanto mais ele acelerar, mais ele pressionar, mais próximo ele vai estar do gol. Dá para nós, traders, trabalharmos aqui tranquilamente no back favorito no primeiro tempo, tá? O mercado vai estabilizar, a gente vai ter o peso do dinheiro a nosso favor. O que eu estava comentando agora, diferente do jogo do Girona, é que o mercado cria uma expectativa e o Liverpool confirma essa expectativa, então não tem aflição. É exatamente o que o mercado espera. A aflição aqui nesse jogo seria o Liverpool completamente reserva, desorganizado, não ligando para o jogo. Aí o mercado ia ter que começar a ficar aflito, mas o que esperamos e provavelmente o que vai acontecer aqui é um mercado tranquilo, brando, onde não tem aflição. A aflição vai acontecer provavelmente no segundo tempo, se o Liverpool não chegar ao seu gol, mas no primeiro tempo não. Então essa estabilidade, essa estabilização do mercado vai te permitir trabalhar a favor do Liverpool sem perder dinheiro, mas isso é para um trader, não para um punter, a não ser que você vá fechar a sua posição, assim como um trader faz. E eu te aconselho
se for trabalhar, obviamente, dessa maneira, que você faça numa bolsa esportiva, a maior do mundo. É a minha parceira Betfair. Vou deixar o link aqui embaixo. Lembrando que para quem está aprendendo sobre trade, né, e trade hoje está cada vez mais escasso, né? O pessoal só quer fazer múltipla, só quer fazer bingo, só quer fazer bilhete, só quer apostar em casa de aposta. Se você quer ser um trader assim como eu, e eu faço isso há 12 anos, Betfair, maior bolsa esportiva do mundo, e tem um link aqui embaixo de um bônus exclusivo para quem está começando e não tem rollover, é um bônus para aprendizado, um bônus de reembolso. Primeiras 5 semanas fez cagada, tem um reembolso no final da semana de até R$40. Aproveita que é por tempo limitado, acredito eu. O link está aqui embaixo desse bônus e faz o meu curso, cara. Aproveita e faz o meu curso. Deixa de ser preguiçoso ou preguiçosa, tá? Se você é um punter por aqui, eu não vou te aconselhar nada. A gente vai ficar por aqui. Essa cotação esmagada. Culminando ainda mais com o fator Copa, o Liverpool pode até meter 10-0 no Norwich. Talvez colocando o time sub-20 do Liverpool, eles tenham até mais vontade. Mas o Norwich sabe que se conseguir segurar esse empate, ele vai ter o jogo da volta. E isso, obviamente, é importante para a equipe. Então, eu não te aconselho a fazer nada. É muito provável que o Liverpool vença, mas com essa cotação aqui, eu prefiro nem te indicar handicaps e tudo mais, tá? Eu acho que se você é um punter, é um jogo para você pular. Não é para ficar completando bilhetinho, fazendo bingo, piriri, pararó. Sinceramente, tem outras opções melhores para você trabalhar. 1h da tarde, Fenerbahçe e Ankaraguçu. Jogo na Turquia, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho que é importante a gente continuar acompanhando essa briga entre Fenerbahçe e Galatasaray. Nós temos aqui uma cotação do Fener de 1,20, um pouquinho mais alta do que a cotação do Liverpool. Nesse momento, o Fenerbahçe é líder da competição e o Ankaraguçu está na 9ª colocação. É um dos times que mais empata na Turquia, junto com o Hatayspor e com o Adana Demirspor. Como visitante, o Ankaraguçu tem apenas 2 vitórias, mas não tem tantas derrotas. Continua empatando bastante. Como mandante, o Fenerbahçe tem apenas 1 derrota e tem o melhor ataque da competição. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio para tentar entender se o Ankaraguçu pode e como pode complicar a vida do favorito. Primeira coisa que me chama a atenção é que é uma equipe com iniciativa, costuma sair na frente do placar em 40% dos jogos, Fenerbahçe em 64%. É uma equipe que não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa. Atenção, isso é um fator importante. O número de gols sofridos pelo Ankaraguçu é muito próximo do Fenerbahçe, só que o número de gols marcados do Fener é muito maior, só que presta atenção. O Fener sofre com frequência, marca com frequência, mas o Ankaraguçu também marca em todos os jogos fora, tá? O primeiro tempo do Fenerbahçe é superior no número de vitórias, no número de gols marcados. O número de gols sofridos e o número de derrotas é próximo, tá? Então isso quer dizer que o Fenerbahçe ele se destaca no primeiro tempo pela sua força ofensiva e não necessariamente pela sua força defensiva. No segundo tempo, o Fener continua vencendo mais, o número de derrotas é um pouquinho diferente, o time do Ankaraguçu começa a ter um pouco mais de dificuldade, mas o número de gols sofridos segue parecido. De novo, o Fenerbahçe se destaca pela parte ofensiva. Então é uma equipe que cede oportunidade, mas que compensa na parte ofensiva. Nas especificidades de gols não temos uma característica de bola aérea tão forte, o Fenerbahçe marca muito de fora da área, também tem sofrido nesse fundamento. Olha que loucura. O número de gols marcados pelo Fener de fora é o mesmo número de gols marcados pelo Ankaraguçu de fora da área. E o número de gols sofridos do Fener é o mesmo número de gols sofridos nesse fundamento pelo Ankaraguçu. Será que a gente vai ter chutão de fora da área dos dois lados? Provável, né? E nos momentos dos gols, nós temos o Fenerbahçe acelerando no começo do jogo, né, até os 20 minutos, quase 33% dos gols marcados. Depois no finalzinho do primeiro tempo e início do segundo. Em relação aos gols sofridos, sofre bastante aqui no final do primeiro tempo e também no final do jogo. O Ankaraguçu é bem distribuído, um número de gols a mais sofrido aqui no começo, que é justamente o momento que o Fenerbahçe acelera, vale a pena ficar de olho nisso, e também uma aceleração e uma complicação no meio do primeiro tempo, mas nada de muito puxado, tá? Se você é um trader por aqui, o que a gente precisa para estar a favor do Fenerbahçe? Lembra do que eu falei no Girona e agora no Liverpool? A gente precisa que a expectativa seja cumprida. A expectativa de uma equipe de 1,20 é controle, massacre o maior possível, pressão, finalização e etc. Qualquer coisa diferente disso é um risco, porque o retorno numa cotação de 1,20 é baixo. E é baixo para você que é um punter e para nós aqui que somos traders, tá? Para trabalhar com cotações de 1,20, a gente precisa de um mercado estabilizado, porque nosso gol não vai pagar 20%, ele vai pagar menos. Uma cotação no primeiro tempo ali, se você pega um gol em 20, ela não vai para um 0,1, ela vai para um 10, 0,9, ela não vai te pagar tanto. Então, você não pode ficar tomando ataque, contra-ataque, finalização. Não pode, porque senão o mercado vai se assustar. E se ele se assustar, você que está a favor do Fenerbahçe vai começar a acumular prejuízo. Daqui a pouco não vai valer a pena estar dentro do mercado. Então nós precisamos aqui de estabilidade. O mercado
confiante. E para isso o Fenerbahçe tem que contribuir, tá bom? Então, se você é um trader, você já sabe o que a gente precisa e essa estabilidade vai vir, assim como no jogo do livro, se o Fenerbahçe conseguir controlar o jogo. Se você for um punter, eu tomaria cuidado porque das últimas vezes que o Fenerbahçe recebeu a equipe do Ankaraguçu, as vitórias foram por 2-1, 3-1, 2-1 e depois uma derrota por 3-1. Tá? Então vamos pegar os últimos jogos aqui. O Fenerbahçe venceu 1-0, 2-1, 3-0, 2-1 e 3-1. Eu tô filtrando aqui na casa do Fenerbahçe. Então foram essas aqui por 2-1, depois uma por 3-1. Aí tivemos mais uma por 2-1 e uma derrota. Percebe a quantidade de vezes que o Ankaraguçu também consegue marcar. E nas últimas vezes que o Ankaraguçu visitou o Fenerbahçe, pelo menos nas últimas 4 vezes consecutivas, 5 consecutivas, o Ankaraguçu conseguiu marcar gol na casa do Fener. Além disso, a gente já conseguiu perceber nas estatísticas que é um Fenerbahçe que consegue compensar na parte ofensiva, mas que sofre defensivamente com bastante frequência. E o Ankaraguçu é uma equipe que marcou em todos os jogos fora. Então, se você pretende trabalhar alguma coisa em handicap, dando uma desvantagem para o Fenerbahçe, para que ele vença por 1, 2, 3, 4 gols de diferença, leva em consideração na tua precificação que o Ankaraguçu provavelmente marque gols aqui. Não é certeza, mas é provável, tá? Então toma um pouco de cuidado. Ó. Os últimos jogos do Ankaraguçu fora, marcou nos últimos 3 e não perdeu nos últimos 3. Inclusive, usando aqui outra estatística, a gente consegue perceber que nos últimos 4 jogos do Ankaraguçu foram 2 vitórias e 2 empates. Aqui, ó. Então ele está a 5 partidas sem derrota e nas últimas 10 partidas que disputou ele só perdeu uma vez. Então é bom a gente ter um pouco de cuidado por aqui na hora de precificar um Fenerbahçe com muita facilidade. Eu não tô achando que esse jogo vai ser fácil, tá? O que eu gosto desse jogo? Penso numa vitória do Fenerbahçe, sim. Eu vou trabalhar só o primeiro tempo, né, como trader, mas eu gosto muito de pensar em gols, nesse 2,5. O que eu preciso para trabalhar esse 2,5? Presta atenção. Eu não trabalho mercado de gols em jogo que se arrasta 0-0. Então eu não vou trabalhar o 2,5 num jogo 0-0 no primeiro e no segundo tempo. Eu só vou me posicionar se o favorito estiver na frente. Dá para me posicionar se o time do Ankaraguçu estiver na frente? Dá, desde que o time do Ankaraguçu esteja mostrando uma vontade de contra-atacar. Então, jogo desempatado, bem aberto, utilizando uma leitura de jogo, a gente pode trabalhar esse 2,5, tá? Agora, um jogo morto, um jogo xoxo ou um jogo 0-0 que vai se arrastando, eu prefiro ficar de fora. 1h30, chegamos na Alemanha para falar sobre Dortmund e Bochum. Dortmund mais um favorito por aqui, um pouquinho mais do que o Fener, um pouquinho mais do que o Liverpool e menos do que outras equipes, como a gente comentou aqui hoje do Girona, que não é favorito, né? Vamos ser sinceros, só é momentaneamente o líder. O Dortmund vem de 2 jogos com bons resultados. Eu não sei dizer se foram bons jogos do Dortmund no geral, tá? Esse último jogo do Dortmund contra a equipe do Colônia, uma vitória por 4-0, foi bem mentiroso. Porque a equipe do Dortmund, apesar de ter feito 4 gols, foi um jogo onde o Dortmund teve bastante dificuldade, teve que segurar bastante a equipe do Colônia na questão de finalização. O Colônia finalizou 19 vezes no gol do Dortmund, teve um gol esperado de 1,30. Teve grandes chances perdidas, então o Dortmund continua sendo uma equipe difícil de se confiar na parte defensiva. O Dortmund ele prevalece na parte ofensiva e tem dificuldades na parte defensiva, muito parecido com a equipe do Fenerbahçe, tá? Então eu tomaria um pouco de cuidado. O jogo contra o Darmstadt já foi um jogo um pouco mais controlado, apesar do time do Darmstadt também ter tido um número de finalizações mais alto, o time do Dortmund conseguiu controlar relativamente um pouco mais o jogo. No jogo do Colônia foi mais difícil. Das últimas vezes que se enfrentaram, Dortmund e Bochum, nós tivemos vitórias do Dortmund 2 vezes, 2 empates e 1 vitória do Bochum. Então perceba que nos últimos jogos o Bochum tem conseguido complicar um pouquinho, sim, a vida do Dortmund por aqui. Inclusive naquele ano, que não foi no ano passado, o Dortmund, que perdeu o título para o Bayern de Munique, se complicou justamente com um empate fora de casa contra o Bochum, né? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber a primeira coisa em relação a cores vermelhas. O time do Dortmund sofre gol com muita frequência. Sim, o time do Bochum sofre mais, mas a frequência é muito parecida. Tá? A quantidade de gols do Bochum sofridos é maior. O número de gols marcados do Dortmund é maior do que a equipe do Bochum. Obviamente tem mais poderio ofensivo, tem mais iniciativa também de sair na frente do placar, o Bochum não abre tanto o placar assim, e falha menos em marcar em relação ao adversário. O primeiro tempo do Dortmund não é bom, não tem tantas vitórias a mais, o número de derrotas é um pouco menor, porém o número de gols sofridos é alto. Marca mais gols que o Bochum? Sim. Tem capacidade de ser superior no primeiro tempo? Tem, mas defensivamente é um time que não passa confiança. No segundo tempo, tem mais vitórias, mesmo número de derrotas, continua sofrendo bastante gol e continua marcando mais gols. É a mesma coisa
coisa do Fenerbahçe contra o Ankaraguçu. Uma equipe que redobra a sua força na parte ofensiva, mas que tem dificuldades defensivas. Tá? Uma situação que pode levar o Dortmund à vitória nesse jogo são as bolas aéreas. O Dortmund é uma equipe que marca muito de escanteio, contra o Colônia agora fez um gol com o Malen de escanteio, e o time do Bochum sofre muito nesse fundamento. E o Dortmund tem jogadores altos, apesar de não estar marcando tanto de cabeça, tem jogadores altos que pode aproveitar bastante esse fundamento. O Bochum tem sofrido bastante nisso. Como o Bochum é uma equipe que marca poucos gols, parece que ele marca muito em todos os momentos do jogo, mas não, é porque ele tem poucos gols marcados mesmo, tá? Já o Dortmund tem um número de gols marcados maiores justamente nas extremidades aqui dos tempos, né? Final do primeiro tempo, início do segundo e final do segundo tempo. Inclusive, para quem tem acompanhado o Dortmund nos últimos jogos, marcou nos momentos finais contra o Darmstadt e contra o Colônia, com um destaque para o Moukoko, que fez os gols contra o Darmstadt e contra o Colônia nos últimos momentos do jogo, tá? Se você é um trader por aqui, vou repetir o que eu falei no jogo do Liverpool e no jogo do Fenerbahçe. Precisamos de controle. Só que aí a gente pode fazer um asterisco aqui, ó. Por quê? Porque o Dortmund dificilmente consegue controlar os seus jogos sem tomar pavor. Então eu viria sempre com o pé atrás com o Dortmund. Isso não significa que você não possa trabalhar a favor dele. Significa só que você precisa redobrar um pouquinho a sua atenção antes de se abraçar. Tá? Lembra do Girona que eu falei, ó, não precisa nem ser ferro e fogo, não precisa ser extremista. No Dortmund a mesma coisa, não precisa vir pra cá, é o Bochum, um time com fragilidade e tal. Beleza, mas também não precisa ser extremista. Espera o jogo começar, vê se o Dortmund tá aplicando um controle para que você possa trabalhar a favor dele. Tá? Os últimos jogos do Dortmund dentro de casa, ele empatou com o Mainz, perdeu para o Leipzig e venceu o Borussia Mönchengladbach, tendo saído atrás do placar, se eu não me engano. Tá? Então é bom tomar um pouco de cuidado. Das últimas vezes que o Dortmund enfrentou o Bochum, o Dortmund não perdeu em 4 seguidas, sofreu gol nas últimas 3, o time do Bochum sofreu gol nas últimas 17, então a gente pode ter um ambas marcam cabendo aqui. O ambas marcam aconteceu em 9 das últimas 10, então confirma aqui uma possibilidade. E olha que curioso, das últimas 10 vezes que Dortmund e Bochum estiveram frente a frente, o Bochum saiu na frente do placar em 8. Então, para você que trabalha a favor do favorito, é sempre ruim você tomar o gol primeiro. Então, toma um pouco de cuidado por aqui, tá? Dá para pensar no mercado de gols? Sim. Qual que é o esquema? Esperar o jogo ficar desempatado, tá? Tem preferência se é o Bochum ou o Dortmund na frente? Não. Nesse tipo de jogo, não. Porque mesmo que o Bochum esteja na frente do placar, primeiro que o Bochum é um bom time de contra-ataque. E mesmo que ele queira se fechar e se compactar, o Dortmund é um bom time de bola aérea e de finalização de fora da área. Então, o Bochum ele vai passar aperto mesmo estando na frente do placar. Então, se o jogo tiver desempatado, já é um bom motivo, talvez, para a gente pensar num 2,5 por aqui. O que impede a gente? A cotação. Com essa cotação aqui, eu não trabalho, tá? A gente precisa de uma odd um pouco mais alta por aqui. 15 horas no Campeonato Português, o Porto enfrenta o Farense. Cotação de 1,40 do Porto. A classificação do Porto nesse momento é terceiro colocado, uma distância considerável do Braga, mas também uma distância já considerável do líder Sporting. O Farense, com 24 pontos, dentro de casa venceu 4 das 9 partidas que disputou e perdeu 3, não é uma equipe assim que se destaca tanto. E como visitante, o Porto venceu 6 das últimas 9 e perdeu apenas 2. Os últimos jogos do Porto, o Porto tem se mostrado um pouco mais agressivo, tá? Esse jogo contra o Estoril, que foi pela taça, foi um jogo de marcação muito forte. Esse jogo contra o Braga também o Porto jogou relativamente bem. E o jogo contra o Moreirense foi um massacre. Olha que a equipe do Moreirense não é de sofrer tantos gols. Então, me parece uma virada de chave que vem acontecendo no jogo do Porto já nesses últimos jogos, tá? O que me chama a atenção por aqui, o Farense e o Porto, eles saem na frente praticamente na mesma frequência, ou seja, falta ao Porto, pelo menos nesse histórico de jogos passados, um pouco mais de iniciativa. Porém, pode ser uma oportunidade, porque o Porto me parece que virou um pouco a chavinha. Se o Porto vier com essa marcação-pressão como veio contra o Estoril, pode ser interessante, mas até que se prove o contrário, a gente tem que tomar cuidado, né? O número de gols marcados é praticamente igual, o time do Farense fez até um gol a mais, o número de gols sofridos também é muito parecido, tá? O primeiro tempo do Porto não é superior, na verdade é muito parelho. Vitória igual, o Porto perde um pouco menos, quase o mesmo número de gols marcados e sofridos. O segundo tempo do Porto também não é tão superior assim ao do time do Farense. O número de derrotas do Farense é menor, o número de gols marcados e sofridos é muito parecido. Mas o mercado acredita num grande favoritismo do Porto por aqui. Curiosamente, um jogo com duas equipes muito boas na bola aérea. Tanto a equipe do Farense quanto do Porto marcam bastante nesse fundamento. O Farense ainda marca muito de escanteio. Isso pode ser um perigo para o Porto, tá? Outra coisa que o Farense marca bastante é gols de fora da área. Mas o Farense tem o tal do cobertor curto.
e pode ter problema sim com a bola aérea do Porto. O Porto pode utilizar essa jogada de cabeça para poder chegar ao seu gol. O Porto tem sofrido bastante nos minutos iniciais, quase 43% dos gols sofridos até os 30 minutos de jogo, e depois o Porto sofre bastante no meio do segundo tempo, meio do primeiro e meio do segundo, né? 57% no meio do segundo tempo. O Porto acelera muito nos últimos minutos de jogo, e o time do Farense tem sofrido bastante nesses momentos. Então, quem sabe pode ser um momento bom para um over limite por aqui, desde que o jogo esteja desempatado. Se você é um trader, a gente vai precisar desse jogo da leitura, porque nas estatísticas nada indica que o Porto ele vai ser superior no primeiro tempo nem no segundo. O que a gente precisa aqui é de leitura de jogo. Aqui a gente vai deixar a estatística de lado e vai tentar pensar o seguinte: se nas últimas partidas que o Porto fez contra Moreirense e Braga, e principalmente contra o Estoril, na marcação-pressão que adotou, o Porto já começou a demonstrar uma virada de chave, se nesse jogo ele de novo me mostrar um controle muito grande, eu quero entrar a favor do Porto. Agora, se o Porto não começar com uma marcação tão forte, começar cedendo oportunidade para o Farense, aí eu prefiro ficar de fora, porque estatisticamente a gente não tem nenhum embasamento, mas a gente já viu nos últimos jogos uma possível virada de chave do Porto. Só que nesse jogo pode ser que ele não entre tão bem. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O que impulsiona a necessidade do Porto aqui é justamente essa pressão de não deixar os líderes escaparem ainda mais. Porque daqui a pouco, ao invés de ter que olhar para cima, você tem que começar a se preocupar com quem está chegando ali, como o Braga, o próprio Vitória. Então é bom a gente tomar um pouco... Aliás, o Porto tem que tomar um pouco de cuidado por aqui, né? Tem que fazer a sua parte. Então, se você é um trader assim como eu, leitura de jogo para poder buscar estar a favor do Porto. Se você é um punter, os últimos 3 jogos, 3 vitórias do Porto, né? O Farense sofreu gol nos últimos 3. O Farense esteve na segunda divisão recentemente, então não é uma equipe que enfrenta o Porto com muita frequência, mas em 2 dos últimos 3 jogos, o Farense conseguiu ao menos marcar um gol por aqui. Tá bom? Só que da última vez que o Porto foi visitar o Farense foi apenas 1-0. E eu gosto de tomar cuidado com isso, né? Quando que foi o primeiro gol? Eu quero dar uma olhada nisso daqui agora. Esse primeiro gol do Porto contra o Farense, ele foi no comecinho do jogo, aos 15 minutos. Então, se o gol sair cedo, você perceber que o Porto tá com uma iniciativa de contra-ataque, dá para pensar em trabalhar mercado de gols, buscar mais 1 ou 2 gols. Agora, se o gol do Porto sai tarde, se o jogo se arrasta 0-0 e tem um gol aqui tarde, eu sinceramente prefiro ficar de fora do mercado de gols, tá? Dá para pensar numa vitória do Porto? Dá, mas com essa cotação é baixa. O que você pode fazer é torcer para que o Porto não consiga encontrar o gol no primeiro tempo, comece a martelar bastante no segundo, para tentar buscar um risco bem parecido com o seu retorno, né? Por exemplo, uma cotação acima de 2 pode ser bem interessante, tá? Mas, de novo, é um Porto que acelerou nesses últimos jogos e talvez tenha virado um pouco a chave. E essa estatística está considerando somente os jogos desde o início do campeonato. Talvez a gente tenha aí uma pequena janela onde o Porto esteja num momento diferente. Às 16h45 na Itália, a Inter de Milão enfrenta a Fiorentina. A Inter de Milão que perdeu momentaneamente a liderança da competição porque a Juventus aproveitou o fato da Inter estar na Arábia Saudita conquistando o seu título da Supercopa. A Inter é favorita aqui contra a Fiorentina, mas é um adversário chato, né? Como mandante, a Fiore tem apenas 2 derrotas, mas como visitante, a Inter é a única equipe na Itália que ainda está invicta por aqui. Nos últimos jogos entre eles, a Inter venceu os últimos 2, venceu 3 de 5 e a Fiorentina conseguiu uma vitória e tivemos um empate. Lembrando que essas 2 equipes decidiram a Copa Itália da última temporada. Dentro de casa, a Fiorentina saiu na frente em 60% dos jogos, a Inter de Milão em 90%. Isso mostra a iniciativa das duas, tá? Eu prefiro olhar os 2 copos meio cheios por aqui, mas a Inter tem mais iniciativa. A Inter falhou menos em marcar e ficou 60% dos jogos sem sofrer gol. Mostra muita força no ataque e também muita tranquilidade na defesa. Porém, o primeiro tempo e o segundo tempo das duas é muito parecido. A Inter vence um pouco mais, perde um pouco menos, mas o número de gols marcados é igual. No segundo tempo, as duas equipes têm o mesmo número de vitórias. A Fiore perde um pouquinho mais, toma um pouco mais de gol, mas o número de gols marcados é alto da Fiorentina, só que o da Inter praticamente é o dobro. Então a Inter se destaca na parte ofensiva. E a maior arma da Fiorentina é na bola aérea, com gols de cabeça, só que a Inter não tem sofrido nesse fundamento. Porém, talvez a Inter esteja enfrentando equipes que não têm esse fundamento tão bem desenvolvido. A Fiore tem. Então é bom tomar cuidado, porque a Fiorentina pode utilizar esse tipo de situação. Nos momentos dos gols, a Inter de Milão acelera muito no segundo tempo, com quase 63% dos gols marcados depois do minuto 50. Já a equipe da Fiorentina acelera e também sofre nos primeiros minutos de jogo, né? E volta a acelerar nos últimos minutos.
Se você é um trader por aqui, acho que é um bom jogo para a gente trabalhar correção de preço, para não trazer nenhum tipo de viés. Já conseguimos entender que tanto a Inter quanto a Fiore fazem bons primeiros e segundos tempos. Então o momento aqui é o seguinte: a Inter de Milão ela oscila entre jogos onde ela demora a acelerar e jogos onde ela já começa muito acelerado. Por exemplo, os últimos jogos fora de casa da Inter. Esse jogo da Inter contra o Genoa foi um jogo onde a Inter demorou a acelerar, jogo que a Inter teve mais dificuldade. O jogo contra o Monza foi um jogo onde a Inter acelerou com muita facilidade e deu para trabalhar aqui back Inter desde o início do jogo. Então, são situações diferentes. Para isso, a gente precisa assistir o jogo ao vivo. A Fiorentina é uma arma por aqui, principalmente na bola aérea. Não é um time bobo, não é mesmo um time bobo. E nesse ano, disputa por vaga na Champions League. Como a Roma não está tão bem, o Napoli também não, faz tempo que a Fiore não aparece na Champions e provavelmente vai disputar a vaga na Champions. Então, se for perder, provavelmente vai vender caro essa derrota por aqui. Eu gosto de pensar num jogo para correção de preço. Tá? Os últimos jogos da Fiorentina dentro de casa, tivemos 2 gols sofridos da Udinese, depois um intervalo de jogos sem sofrer gol e depois 2 gols aqui para o Parma na Copa Itália. Então uma equipe que marca com frequência e que tem sofrido pouco. A Inter de Milão fora marcou em todos os últimos jogos, mas não sofreu em todos. Tá? Como a gente viu os últimos jogos entre eles, oscila entre jogos over e jogo under. Então, se você é um punter por aqui, eu só me envolveria no mercado de gols se o jogo também estivesse desempatado, porque aí você aciona, por exemplo, a necessidade da Fiorentina em pontuar contra a Inter pensando na Champions. Se a Inter estiver atrás, a necessidade da Inter se expor pensando numa situação de recuperação de posição da Juventus, né, que roubou ali momentaneamente a sua liderança. Então a gente pode ter um jogo sendo mais agressivo depois do desempate. Até que ele fique empatado, eu prefiro não te indicar nada. Com essa cotação próximo de 2, não é uma situação ruim, não é errado você olhar para esse jogo pensando em algo a favor da Inter, principalmente alguma coisa numa dupla chance ou empate anula. Mas eu respeito muito o time da Fiore, principalmente em casa. Só perdeu 2 vezes, então é uma equipe que pode sim segurar a Inter por aqui. Para mim é um favorito que pode se complicar, tá? Eu como trader só vou buscar situações no primeiro tempo e em mercado de gols eu só iria me expor se eu tivesse o time na frente do placar com muita gana de contra-atacar, porque pode ser que o jogo fique um pouco mais amarrado. Vamos aos nossos jogos extras desse domingo. O Liverpool enfrenta o Norwich, eu já comentei com vocês, aí você pode colocar talvez uma opção para olhar o United contra esse time da 4ª divisão do Newport, acho que é 4ª divisão, mas toma muito cuidado com essa cotação, tá? Para você que é punter, não vale a pena não. O time do PSG enfrenta o Brest, e por que eu gosto desse jogo? Geralmente o PSG ele tá desanimado de enfrentar qualquer adversário, mas quando é um adversário forte, talvez ele queira jogar um pouquinho, né? Tivemos um anúncio aí do que o Mbappé pode provavelmente ir pro Real Madrid no ano que vem, na temporada que vem. Então, quem sabe um Mbappé querendo dar o último gás ali no PSG pode ser interessante. O Atlético de Madrid, que se classificou agora nas quartas de final, aliás, se classificou para as semis, né, da Copa do Rei, enfrenta o Valência. O Valência fora de casa não é um time tão forte assim, com apenas 3 vitórias. Dentro de casa, o Atlético ainda está invicto. Então, vale a pena ficar de olho nessa possível vitória do Atlético. Os favoritos que podem se complicar, o Feyenoord, que é uma equipe boa, que vem dando padrão de back, enfrenta um bom time do Twente. Nos últimos jogos entre eles, o Twente já complicou a vida do Feyenoord em 4 situações, tá? União Berlim pega o Darmstadt que vem motivado por conta do empate no finalzinho contra o Frankfurt, e o União Berlim que vem de derrota para o Bayern de Munique. Me pareceu um União Berlim já mais organizado defensivamente, tá? Mas ainda falta muito na parte ofensiva. Falamos da Inter e tem o clássico aqui do Palmeiras contra o Santos, né? Eu acho que o primeiro clássico nesse Campeonato Paulista. É óbvio, o Palmeiras é favorito, o Santos está reformulando o elenco para disputar a Série B, mas é clássico e eu respeito muito essa situação. Mercados de gols, na segunda divisão da Alemanha, o Hamburgo enfrenta o Karlsruhe, o Greuther Fürth pega o Kiel e o Braunschweig pega o Magdeburg. O Braunschweig vem de vitória e o Magdeburg também, então são 2 equipes motivadas. O Greuther Fürth enfrenta o Kiel que perdeu a liderança para o São Paulo, então é uma equipe que tem que correr atrás do prejuízo. E o Hamburgo, que conseguiu uma excelente vitória para cima do Schalke, pode terminar a rodada na liderança, mas pega o Karlsruhe, que é um time muito pirotécnico e que marca gol pra caramba fora de casa. Tá? É bom o Hamburgo tomar um pouquinho de cuidado. Jogos para correção de preço, você tem na FA Cup o West Brom contra o Wolverhampton, na La Liga o Celta Vigo contra o Girona, a gente já falou dele hoje, e o Lazio contra o Napoli, né? Os derrotados da Supercopa da Itália se enfrentam agora na Série A. 2 equipes que se distanciam um pouquinho da parte de cima da tabela, mas que ainda brigam por uma vaga, assim como a Fiore, a Atalanta, a Roma na Champions League, né? E para finalizar, a FA Cup, temos o Watford contra o Southampton, na La Liga o Bilbao, que se classificou para as semifinais da Copa do Rei, eliminando o Barcelona, pega o Cádiz fora de casa.
Tem oitavas de final da Copa da África com a Guiné e o Egito, que pega o Congo. Tem o Sevilha, que tomou um cacete do Girona, que foi eliminado pelo Atlético de Madrid, que vem de 4 derrotas seguidas, pegando o Osasuna. No Carioca, o Vasco enfrenta o Bangu e o Fluminense enfrenta a equipe do Nova Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece de deixar o teu like. A gente se vê amanhã, vivos, com banca, direitinho, fazendo o que precisa ser feito, feijão com arroz, passo a passo, tá bom? Um abraço.